Mas nós vamos agora falar sobre um assunto muito importante, que é a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que está acontecendo. E é um dos maiores eventos que propõe o diálogo entre as igrejas cristãs e que vai até o próximo domingo, dia 23 de maio. O Dom Manuel João Francisco, presidente da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB, está conosco de forma remota. Dom Manuel, seja bem-vindo. É uma alegria poder acolher o senhor aqui no programa Pai Eterno. Muito obrigado. Eu que fico satisfeito em poder transmitir algum conhecimento também sobre a questão da unidade dos cristãos e especificamente sobre esta semana que estamos vivendo de orações pela unidade dos cristãos. Dom Manuel, eu começaria perguntando sobre essa Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB, que atualmente o senhor preside. Qual é o papel e a missão que essa comissão desenvolve junto à igreja no Brasil? Dar, em primeiro lugar, consciência para os católicos que nós somos ecumênicos. A Igreja Católica é ecumênica, não pode ter um católico que não se preocupe com a unidade dos cristãos. Infelizmente, ainda temos muitos católicos achando que eu posso ser católico e não ser ecumênico. Não, ser católico é constitutivo, o ecumenismo é constitutivo à Igreja Católica. A Igreja tem de ser ecumênica, mas ainda, infelizmente, tem muita gente que pensa diferente, né? Pensa que pode ser católico e não se preocupar com o ecumenismo, né? Então, essa comissão tem esse objetivo de, devagarzinho, dando essa consciência para todos os católicos brasileiros. Para isso está organizada essa comissão da CNBB, e aí, então, a gente procura também formar comissões dos regionais da CNBB, e daí formar comissões nas dioceses e para promover o ecumenismo. E a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos é realmente um dos maiores eventos de procura e de busca pela unidade, né? A unidade é fruto de trabalhos, de convivência, de conhecimento, mas é fruto da graça. Se não for com a graça de Deus, nunca nós vamos chegar à unidade. Então, por isso, a gente reza. E aí foi estabelecido uma semana de oração, especialmente, para rezarmos especialmente. Mas essa oração pela unidade deve ser oração frequente, né? Uma semana é apenas para chamar a atenção, de uma forma um pouco mais forte, mas a gente deve rezar pela unidade dos cristãos com frequência. E rezar pelos irmãos das outras igrejas também, né? Às vezes uma igreja está passando por uma dificuldade e a gente está sabendo, então a gente reza pela aquela igreja, não é? Uma igreja que está passando por dificuldade em termos de unidade, da própria igreja querer se dividir, então a gente reza pelaquela igreja, reza pela outra igreja também, não é? Isso é uma missão, uma função de todos os católicos. E a comissão tem esse objetivo, de dar essa consciência para os católicos, que é uma coisa lenta, não é fácil, não é? A gente vai devagarzinho, né? E depois, essa comissão também representa a Igreja Católica no diálogo com as outras igrejas, né? Então, a Igreja Católica precisa estar com diálogo com os luteranos, por exemplo. Então, essa comissão representa a CNBB, representa a Igreja Católica na conversa com os luteranos, na conversa com os anglicanos, na conversa com os metodistas. É esta comissão que tem a obrigação oficial de representar a Igreja Católica no diálogo, que a gente chama de diálogo bilateral. Católicos luteranos, católico metodista, católico anglicano, é o diálogo bilateral. Então, a Igreja Católica é representada por essa comissão. Dom Manuel, e essa Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos deste ano, ela tem um tema, né, que está acontecendo, vai até o dia 23. Fala um pouquinho desse tema, como que ele foi escolhido, fala pra gente. Pois é, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, quem promove é o Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos, que tem sede naturalmente em Roma.
e pela o Conselho Mundial de Igrejas. São as duas entidades que promovem. Eles normalmente pedem para que um país prepare, e eles dão assessoria e tal, mas e essa vez, ou se não um grupo de pessoas, para este ano foi um mosteiro ecumênico, um mosteiro feminino, o mosteiro de Granchamp, na Suíça. E aí, então, esse mosteiro de irmãs, é um mosteiro ecumênico, tem irmãs de diversas igrejas, e aí que preparou, com a assessoria do Pontifício Conselho Católico e da Conselho Mundial de Igrejas, que é ecumênico, né? E depois, eles fazem isso, o texto em inglês, mandam para nós traduzimos, mandamos para eles de volta, aí eles mandam em forma de livrinho, e aí, então, aqui no Brasil, quando chega de volta, em forma de livrinho, é adaptado para o Brasil. E aqui no Brasil, o responsável pela promoção é o CONIC, Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. Aí o CONIC também pede para algum grupo adaptar para o Brasil. Este ano, quem adaptou para o Brasil foi o CAIC, Conselho Amazônico de Igrejas Cristãs, que adaptou para o Brasil. E então aí este ano está realçando bastante a Amazônia e o sino da Amazônia e tal, e também a Querida Amazônia, o documento Querida Amazônia, porque foi o CAIC que adaptou para o Brasil. Certo. Sim, Dom. Mas o tema é permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Esse é o tema da campanha que as irmãs escolheram, as irmãs do Mosteiro de Granchamp, na Suíça, e que o Conselho Mundial de Igrejas e o Pontifício Conselho aceitaram e elaboraram, né? Então, é uma frase do Evangelho de João, né? Que é realmente a unidade, ela parte do amor que nós temos a Cristo, né? Então, quanto mais unidos a Cristo, mais unidos, mais próximos nós estamos uns dos outros, né? É como os raios de uma roda. Na periferia estão distanciados, mas quando chegam no centro, estão bem próximos. O Cristo é o centro. E aí todos os cristãos se unindo a Cristo, permanecendo em Cristo, também se tornam próximos uns dos outros, né? Então, por isso, permanecei no meu amor e produzireis muitos frutos. Porque a unidade dos cristãos, como pede Cristo na sua oração, é para que o mundo creia. Ele reza, Pai, para que todos sejam um, assim como eu e tu somos um, a fim de que o mundo creia. Então, se o mundo ainda não acredita em Cristo, ou como deveria ser, uma das causas é a desunião entre nós cristãos, né? Então, e porque quanto mais próximos de Cristo estivermos, mais unidos estaremos, e o mundo também haverá de crer, porque assim falou Cristo, né? Que todos sejam um, para que, como eu e tu somos um, para que o mundo creia. A nossa unidade é motivo de crença ou de fé para toda a humanidade. Agora, Dom Manuel, eu queria que o senhor pudesse explicar para quem está em casa. Nós, às vezes, fazemos uma confusão quando falamos de unidade e quando, às vezes, as pessoas imaginam que isso se confunde com uniformidade. E também Correto. sobre a questão do ecumenismo, dentro e fora da igreja. Eu acho que são duas realidades que a gente precisa distinguir bem para que a gente compreenda melhor essa semana e as iniciativas que derivam desse movimento dentro da própria igreja. Exato. Então, em primeiro lugar, distinguir entre ecumenismo e diálogo interreligioso. Ecumenismo é o diálogo, o esforço para a unidade entre cristãos. E diálogo interreligioso é o esforço para se viver na amizade com outras religiões não cristãs. Budismo, islamismo, religiões de raízes africanas. Isso é diálogo interreligioso. O diálogo e esforço para a unidade entre cristãos se chama ecumenismo. E aí, quando a gente fala em unidade de igrejas cristãs,
ninguém está querendo uma super igreja, não. Né? Nós queremos unidade de fé. Então, a gente busca, reza, se esforça para chegar à unidade de fé, e não de estrutura eclesial. Né? Agora, por exemplo, os católicos orientais e nós, católicos do Ocidente, temos a mesma fé, mas existe uma organização estrutural diferenciada. Tanto que os orientais têm um código de direito canônico próprio. Nós temos o nosso código de direito canônico e tem o código de direito canônico dos orientais. Então, é a mesma fé, mas a organização eclesial é diferente. E se um dia, e se Deus quiser vai acontecer, a todas as igrejas cristãs chegarem à unidade de fé, mas a estrutura eclesial vai ser diferente. Os luteranos vão continuar luteranos, organizados como eles estão organizados. Os anglicanos vão continuar anglicanos, organizados como eles estão organizados. Nós, católicos, vamos continuar organizados do nosso jeito, né? Papa, bispo, e padre, e fiéis leigos, assim, religiosos. Então, a organização da instituição, isso pode ser diferente. O que a gente busca é unidade de fé. E não querer catolicizar todo mundo ou querer protestantizar todo mundo, não é isso. Não é para que todo mundo vire protestante e nem todo mundo vire católico. Cada um fica na sua igreja, mas tendo a mesmíssima fé. Agora não temos ainda, por exemplo, da presença real de Cristo na Eucaristia. Ainda não temos essa unidade, não é? Tem luteranos que não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia, né? Tem metodistas que não acreditam na presença real de Cristo na Eucaristia. Então, aí não é unidade de fé ainda, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar à unidade de fé um dia. Com as nossas orações, com o nosso esforço, nosso diálogo, vamos chegar lá, né? Mas a estrutura da igreja serão diferenciadas, né? A própria expressão litúrgica, né? Nós e os orientais, os católicos orientais, eles celebram de outro jeito que nós do Ocidente celebramos. As missas, os casamentos, o batismo, toda a liturgia do oriental é uma liturgia diferente. Então, a expressão litúrgica vai continuar diferente. A fé é que vai ser a mesma. E a gente busca a fé, a unidade de fé, e não de estrutura e nem de expressão litúrgica. Ô, Dom Manuel, diante de toda essa nossa conversa e de tudo que o mundo hoje enfrenta, qual a mensagem que o senhor deixaria para que nós, leigos, para que toda a igreja se abrisse a essa unidade, nossa unidade, a unidade cristã? Primeira coisa, rezar mesmo, né? É a semana de oração, e para que a gente deve rezar, porque isso é graça. É também parte do nosso esforço. Mas o próprio esforço, quando eu me abro para isso, já é graça de Deus. Então, a gente tem que pedir para... E depois, então, usar todos os meios de encontros. E eu acho que também o ecumenismo passa pela boca. Isto fazendo confraternização com irmãos de outras igrejas, convidar amigos de outra igreja para almoçar na nossa casa, ou fazer uma festinha, uma quermesse junto, uma promoção juntos. É assim, não é? Porque o ecumenismo, a meu modo de ver, também passa pela boca, né? Fazendo uma reunião e terminando a reunião tomando um café junto, ou uma janta junto. É assim que a gente vai criando essa unidade, não é? E será em pequenos grupos, realmente. E aí o mundo todo vai chegar lá, não é? Mas a primeira é a oração, e depois todos os meios, e a amizade. Não se começa discutindo doutrina, não. Isso. Não se começa... a discussão de doutrina, isso é a última coisa que a gente vai fazer. Primeiro, a gente tem que ganhar amizade e confiança um no outro. Uma igreja tem que ter confiança na outra igreja e vice-versa, ou nas outras igrejas. Se de amizade, de compreensão, Aí, depois que a gente percebe que tem amizade, já confiança no outro, a gente poderá, então, estudar a doutrina. Mas que a gente começar logo de início estudando a doutrina, eu não acredito, não. Primeiro, criar relações entre os cristãos das diversas igrejas.
amizade, e também rezar, por exemplo, ir visitar outra igreja enquanto estão celebrando, e celebrar com eles, e convidá-los para também na nossa igreja também celebrar conosco, não é? Dom, E não só na semana de oração pela unidade dos cristãos. Dom Manuel, eu tive a oportunidade, quando em 2018 morei em Belfast, na Irlanda do Norte, de conhecer um grupo de pastoral ecumênica. E ali os redentoristas trabalham pelo ecumenismo junto aos protestantes, tanto pelo fim das arestas, né, dos conflitos que nós tínhamos ali, politicamente falando, com o IRA e o exército britânico, como também com um sacerdote que procurou dialogar com os pastores protestantes pelo fim dos conflitos. Isso foi muito importante e resultou nesse grupo pastoral que todos os domingos escolhia uma dessas igrejas para participar, digamos assim, dos cultos, das celebrações, a fim de se conhecerem melhor. E eu acho muito importante o que o senhor está dizendo, porque não começa nunca uma discussão sobre ecumenismo falando ou impondo verdades de fé ou doutrina, mas sempre no interesse respeitoso de conhecer o outro. E o senhor dizendo dessa relação fraterna, desse interesse, dessa visita, me fez lembrar daqueles momentos que eu vivi lá em Belfast. E aqui eu faço memória de um padre chamado Padre Geraldo, que buscava sempre dialogar com os pastores protestantes pelo fim dos conflitos. E muitos conflitos hoje que nós temos no mundo se dão ainda, infelizmente, por conta da religião. Exato, exato. E a religião deveria ser sim, um dos meios pelo qual se chegaria à unidade e à paz. Muitas vezes a religião é causa de divisão, né? Mas a religião deveria chegar, né, e tem esse objetivo, toda a religião, de buscar a unidade, a paz, a harmonia entre os seres humanos, né? Então, esse trabalho existe em diversos lugares. Esse mosteiro de religiosas de Granchan, na Suíça, é um mosteiro ecumênico. As irmãs lá são de diversas igrejas e convivem no mesmo mosteiro e rezam pela unidade e trabalham pela unidade. Tem também em Thésée, na França, um mosteiro masculino também, famoso mosteiro de Thésée. Também os monges são de diversas igrejas e vivem no mesmo mosteiro, rezam juntos, e fazem um trabalho com a juventude muito bom em Thésée. Jovens do mundo inteiro vão a Thésée para fazer experiência de oração, de convivência, assim por diante, né? Então, criar essa amizade primeiro, né? Conhecimento mútuo, né? Tá e certo. Aí deverá ter um motivo, como no caso é o motivo da paz lá na Irlanda. Mas aqui teremos outros motivos para fazer isso. Eu fiz essa experiência com o ensino religioso nas escolas. Perfeito. Então, a gente tinha um grupo de pastores e aí a gente ia organizando tal, fazíamos reuniões assim, na época de Natal, na época de Páscoa, uma reunião mais festiva, digamos. Aí a gente conversávamos, fazíamos orações e depois almoçávamos juntos. E isso foi criando laços entre os pastores. Tinha um pastor presbiteriano que no começo ele era muito assim, muito exigente, depois ele foi ganhando confiança, ficou um amigo muito assim gentil, muito. No começo ele estava assim meio amarrado e meio agressivo até. E depois de um certo tempo ele foi se deslanchando porque percebia que ganhou confiança, né? Isso. Não estava assim para estar discutindo propriamente temas dogmáticos, né? Que bom. E era mais para o ensino religioso e a gente conversava. Foi uma experiência muito boa que eu fiz também, nesse sentido. Dom Manuel João Francisco, bispo de Cornélio Procópio, presidente da Comissão para o Ecumenismo e Diálogo Interreligioso da CNBB, muito obrigado pela entrevista e eu espero que esse tema volte mais vezes aqui no programa Pai Eterno. A TV está de portas abertas, viu, Dom? Para podermos tratar tanto do ecumenismo como do diálogo interreligioso. Sua bênção, viu, Dom Manuel? Tá certo, Deus abençoe. E agradeço também a oportunidade de poder manifestar um pouco assim esse desejo da unidade dos cristãos
num nível mais amplo, digamos assim, para todos os telespectadores da TV Pai Eterno. Muito obrigado. Nós que agradecemos.